Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 21 de novembro de 2025. Senado abriu licitação para alocar grades de contenção contra manifestações e aumentar a proteção ao prédio do Congresso. O custo de montagem e desmontagem das 270 mil grades de alambrado pelo período de um ano é estimado em R$ 1 milhão. A justificativa no edital é para atender a manifestações e eventos nas áreas do Congresso. Após as manifestações de 8 de janeiro, quando o prédio foi depredado, o Congresso tem mantido grades de proteção ao redor do prédio sempre que as pautas de votações ganham mais evidência ou envolvem assuntos mais polêmicos. Bunker News. Na última quarta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública sobre a PEC 27/24, denominada de PEC do Fim dos Pardos, que cria o Fundo Nacional de Reparação Econômica e Promoção da Igualdade Racial. O autor da proposta, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, disse acreditar que o pardo não deve ser incluído no conceito de negro. Abre aspas, eu sou totalmente contra. Acho que não deveria sequer existir o conceito de negro. Eu tenho orgulho de ser preto, como outras pessoas têm orgulho de ser pardas ou brancas. E o país é mestiço. Você pega uma pessoa de pele branca e, se fizer exame, lá está, sangue de caboclo, de indígena, de negro. É um país miscigenado e querem tirar aquilo que temos de melhor, de mais bonito, que é a miscigenação, disse o parlamentar. O deputado ainda citou como exemplo os países da Europa que não obtiveram sucesso ao separar pessoas pela cor. Bunker News. Os partidos ainda insistem nas celebridades para angariar votos para a legenda, contando com a ignorância política dos eleitores. O PL convidou a cantora e influenciadora Jordana Menezes, mais conhecida como Jojo Todinho, a se filiar à legenda e disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro em 2026. Bunker News. A declaração do ministro da Defesa deveria ter parado o país. Em vez disso, entrou para a lista de absurdos normalizados pela gestão atual. Quando José Múcio admite publicamente que falta combustível, falta peça, falta munição, ele expõe não apenas um problema administrativo, mas um colapso estrutural das Forças Armadas. É como anunciar que o sistema de defesa de uma nação de 200 milhões de habitantes está operando no limite do improviso. E tudo isso enquanto o governo gasta bilhões em propaganda, fundos partidários e prioridades que não incluem a soberania nacional. O cenário descrito pelo próprio ministro é tão grave que beira o inacreditável. Tanques sem combustível, viaturas paradas por falta de manutenção, munição disponível para apenas 30 dias. Isso não é dificuldade operacional, é falência logística. Qualquer país com mínimo respeito pela própria segurança trataria isso como emergência nacional. No Brasil, virou mais uma notícia jogada no meio do caos diário. A confissão pública escancara a deterioração acelerada de estruturas essenciais, enquanto o governo finge que está tudo sob controle. O mais chocante é que essa precariedade surge justamente num período em que o discurso oficial tenta pintar o país como potência, como líder regional, como referência internacional. Como acreditar nisso enquanto soldados empurram caminhões no meio da rua porque não há combustível? Como falar em defesa da democracia quando a própria defesa física do território está comprometida? A imagem das Forças Armadas sempre representou autoridade, preparo e prontidão. Agora, o retrato divulgado pelo ministro revela outra realidade: abandono, falta de recursos e uma sensação de que a instituição foi deixada para se virar sozinha. Bunker News. Um prêmio de compliance escolheu o superintendente do Banco Master como finalista na edição de 2025. Fábio Castanheira foi anunciado no dia 4 de novembro deste ano como um dos finalistas do prêmio Compliance On Top 2025, na categoria Instituições Financeiras. Numa empresa, a área de compliance é responsável por garantir que a companhia siga corretamente as leis, normas e padrões éticos,
prevenindo fraudes e irregularidades. A Polícia Federal discorda da avaliação da banca do prêmio Compliance on Top sobre o Banco Master. Nesta terça-feira, a PF deflagrou a Operação Compliance Zero, que prendeu o presidente do banco, Daniel Vorcaro. Fábio Castanheira, no entanto, não foi alvo da operação da PF, nem é mencionado na decisão judicial que autorizou a operação. Bunker News. Durante a visita de representantes do governo à balsa da Caravana da Resposta na COP30, no último sábado, dia 15 de novembro, Auricélia Arapium cobrou diretamente o governo Lula e seu novo ministro do PSOL, Guilherme Boulos, pela privatização dos rios amazônicos. Sim, o governo Lula já assinou o decreto 12.600/2025 em 28 de agosto, há quase 3 meses, privatizando os rios Tapajós, Madeira e Tocantins ao capital privado por meio do Programa Nacional de Desestatização. Agora, Boulos tenta apresentar como conquista uma suposta consulta pública feita depois da privatização já decretada, sem qualquer proposta de revogação do decreto. Os indígenas denunciam pelo que é essa proposta, uma farsa demagógica. Consulta sem revogação não é consulta, é maquiagem. Os povos indígenas seguem firmes na luta, denunciando a falsa narrativa da Frente Ampla e exigindo a revogação imediata do decreto que entrega o Rio Madeira, 1.070 quilômetros, Rio Tocantins, 1.731 quilômetros, Rio Tapajós, 250 quilômetros. Essas hidrovias compõem o chamado Arco Norte, corredor logístico criado para beneficiar o agronegócio do Mato Grosso, atacando diretamente os modos de vida ribeirinhos, indígenas e comunidades tradicionais. Também chama atenção a cumplicidade da ministra Sônia Guajajara, do PSOL, diante desse ataque, assim como de outros projetos predatórios como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Reforçam o papel do PSOL como partido da ordem na Frente Ampla, apoiando o avanço do capital sobre territórios indígenas. Bunker News. Em apenas um ano, os supersalários no judiciário saltaram de 7 bilhões em 2023 para 10 bilhões em 2024, um aumento de quase 50%, muito acima da inflação. Isso é maior do que muitos programas sociais. 2,6 bilhões pagos além do teto bastariam para manter o Bolsa Família por um ano em 1.100.000 lares ou comprar 25 milhões de doses de vacina contra a Covid, por exemplo. E a opinião pública não está em silêncio. 83% dos brasileiros apoiam medidas para coibir esses pagamentos acima do teto constitucional. Bunker News. Lula diz que tem que colocar dinheiro para manter as florestas. Várias coisas a serem analisadas aqui, mas duas são fundamentais. Ele está vendendo o Brasil na cara dura, na frente de todo mundo, enquanto esbraveja sobre a tal soberania. E segundo, ele está louco para enfiar esse dinheiro todo em ONGs que vão depois alimentar o regime petista. Bunker News. A COP30 do socialismo democrático brasileiro foi um fiasco total. A ONU reclamou da infraestrutura precária, faltou água, faltou comida, alagou, caiu marquise, calor infernal, bagunça de manifestações tornando o local a visão do inferno, mas cumprindo o mantra da diversidade e inclusão. Teve de tudo. E para fechar com chave de ouro, fogo. Será que o chanceler alemão estava tão errado assim? Bunker News. De Brasília para o Bunker da Cultura, Web Rádio e TV, Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adami.